Graças e paz, irmãos, nós estamos aqui pela graça de Deus mais uma vez para juntos nós meditarmos um pouco, de forma breve, sobre as doutrinas que são compostas pelo breve catecismo. Hoje nós estaremos estudando uma doutrina que mostra que o nosso Deus é aquele que preserva todas as coisas, é aquele que ele tem o governo de tudo em suas mãos e ele conhece todas as nossas necessidades. Nós veremos hoje a doutrina da providência de Deus. Antes de nós iniciarmos, quero ler um texto que relata um pouco sobre isso, que está no Salmo 31, o versículo de número 15. Nós leremos apenas a parte A do versículo que diz: Nas tuas mãos, Senhor, estão os meus dias. Com isso, nós daremos início, então, ao nosso estudo sobre a providência de Deus. E aí estamos no breve catecismo. Então, o que é providência? O que é providência? Nós veremos de acordo com a 11ª pergunta do breve catecismo, que diz: quais são as obras da providência de Deus? As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Nós temos aí algumas referências que mostram um pouco mais sobre a providência de Deus. Então, qual é o sentido da palavra providência? O sentido da palavra providência é cuidado, a capacidade de prever o que virá a fazer provisão para algo. Então, o Senhor, ele tem o cuidado sobre nós, e além de ter o cuidado sobre nós e sobre todas as nossas ações e a nossa vida, ele também tem a capacidade soberana de prever e saber, prever aqui a ideia de saber o que virá a acontecer conosco, e aí ele trará a provisão em cima disso. Então, o Senhor, ele sabe mais do que qualquer pessoa todas as nossas necessidades. E por saber todas as nossas necessidades, ele sabe aquilo que nós precisamos. Por isso há uma necessidade de nós confiarmos no Senhor a nossa vida, porque ele tem a capacidade de saber aquilo que nós temos a necessidade, não o que é somente do nosso querer, mas o Senhor nos dá tudo aquilo, ele provê para nós o nosso o nosso sustento necessário. E aqui nós temos, então, a providência de Deus em nossas vidas, em prover o que nós precisamos. Quais são os aspectos da providência de Deus? Os aspectos da providência de Deus são, em primeiro lugar, sua preservação de todas as coisas. O Salmo 36, o versículo 6 diz: a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos, ó, são os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Aqui o salmista está declarando que a preservação de Deus é sobre todas as coisas. Além também da preservação de Deus ser sobre todas as coisas, nós vamos ver que um dos aspectos, o segundo aspecto da providência de Deus é que o seu governo é sobre todas as coisas. Nós podemos ver isso no Salmo 67, o versículo 4, que diz: alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias as terras e as nações. O Senhor guia todas as coisas, o Senhor julga os povos, o Senhor tem o governo sobre tudo e sobre todos. Esses são alguns dos aspectos da providência de Deus. Qual a diferença, então, entre criação e providência? Nós vimos na semana passada que a pergunta que antecede a essa que nós estamos estudando hoje é sobre a criação. Nós vamos ver que o Senhor cria todas as coisas do nada. Ele é soberano sobre a criação. Então, criação é chamar à existência o que não existia. E preservação é continuar ou causar a continuação daquilo que já tem começo. A criação, o Senhor do nada faz todas as coisas. Ele chama para existir aquilo que não existia. O Senhor cria. E aí a preservação, a providência é preservar, dar continuidade àquilo que já tem começo. Ou seja, o Senhor ele está preservando desde a criação e preservará até o fim todos os atos, tudo que está acontecendo no mundo. É o Senhor quem preserva pelo seu santo e sábio governo, que é soberano e para sempre. Então, criação, chamar do nada a existência, providência, preservar tudo aquilo que o Senhor criou por Ele mesmo.
E aí nós vemos aqui a soberania de Deus sobre todas as coisas. E aí isso quem disse foi Charles Rod. A providência de Deus se estende às suas criaturas e às suas ações. A todas as criaturas se estende a providência de Deus, especialmente aos seus filhos, bem como também às suas ações. Se manter outra opinião, manter uma opinião diferente de que o Senhor não está, que a providência de Deus não se estende às ações das criaturas, seria dizer que as criaturas seriam independentes em suas ações e então Deus não seria a primeira causa de todas as coisas. Então a criatura seria independente por si mesma, sem depender de Deus. Mas nós sabemos que não é isso. Nós dependemos do Senhor. Ele providencia tudo o que acontece. Tudo está debaixo do seu governo, como nós já dissemos aqui, vale a pena enfatizar. Então, um assunto agora um pouco difícil. Se a providência se estende aos homens e às suas ações, isso implica também nas ações pecaminosas e as ações boas? Sim, até as ações pecaminosas dos homens são controladas pela providência de Deus. Até as ações pecaminosas dos homens são controladas pela providência de Deus. Mas isso não o faz responsável por suas ações. Deus permite que os homens pequem. E aí nós vamos ver Atos 14, o versículo 16, que diz: o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Ainda que os homens pequem, o Senhor é quem permite isso, mas Ele não é o responsável por isso. Romanos 1,24 vai dizer que o Senhor deixou tais homens pela imundícia dos seus próprios corações para cometerem torpezas e pecaminosidades entre eles mesmos. Então o Senhor, Ele deixa o homem nos seus próprios desejos, mas Ele também limita e refreia os homens em seus pecados. Se o Senhor não nos refreasse, se o Senhor não colocasse um freio em nosso pecado, nós seríamos os piores pecadores. O mundo seria um caos ainda maior do que já é. Então, o Senhor, ele refreia, ele limita os pecados dos homens, mas ainda assim os homens são pecadores. E o Senhor deixa esses homens livres em seus pecados, porque isso é a condenação do Senhor na vida deles. Mas o Senhor, como sabemos, Ele nos salvou. E aí, aqueles que são salvos no Senhor, o Senhor, Ele então tem a garantia da vida eterna. Não aqueles a quem Ele deixa eles. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor preserva o seu povo. E aí, qual é o propósito, então, da providência de Deus? Assim como todos os propósitos que estão relacionados ao Senhor, o propósito da providência é a manifestação da própria glória de Deus. A providência tem como propósito maior manifestar a glória do nosso Senhor. O Senhor criou todas as coisas para a sua própria glória. Ele preserva tudo para a sua própria glória. Tudo é para a glória de Deus. Não é diferente com a providência. Então nós vimos, irmãos, a providência de Deus, o Senhor que preserva todas as coisas conforme o que Ele deseja e conforme a sua glória e conforme a sua vontade. Esse estudo foi tirado, então, do livro Estudos no Breve Catecismo. Vale a pena ler, um livro muito bom da editora Puritanos. Então, terminando, nós vamos ver que o Senhor, Ele preserva o seu povo do início até o fim. O Senhor nos criou, o Senhor preserva a sua criação, como nós vimos, e para sempre preservará até o dia em que buscará a sua igreja, e continuamente Ele estará conosco, preservando tudo, e tudo debaixo do seu governo. Que nós possamos ter a nossa plena confiança em nosso Deus, que é o Criador e preservador de todas as coisas. Que Deus te abençoe, meu irmão.